Olá a todos. Vamos estar iniciando agora o nosso seminário. Hoje vamos falar sobre a energia da biomassa. E o seminário vai ser apresentado por mim, Thalia Silva Ribeiro, e pela Giovana França Bispo da Gama. Iniciando aqui a nossa introdução, vamos falar sobre essas fontes alternativas de energias, né? essas energias renováveis, e essa busca por esses combustíveis mais limpos. Eles vêm ganhando um destaque muito grande mundialmente nos últimos anos, principalmente devido aos problemas ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis e pela emissão de gases de efeito estufa. Então, por conta disso, vem aumentado esse número de pesquisas por matrizes energéticas que sejam renováveis, que gerem menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. Então, é nesse conceito, é nesse contexto que vai entrar a biomassa. Aqui eu trouxe exemplos de energias, fontes energéticas. Então, a gente tem as energias não renováveis, como o petróleo, gás natural, energia nuclear. E aqui fontes de energias renováveis, como biomassa, energia solar, energia eólica. E aí que é nesse contexto que entra a energia a partir do aproveitamento de resíduos. Entendeu? Que quando a gente pensa na biomassa. Então, ela entra como uma opção economicamente mais viável na atualidade, né? Fomentado pela essa utilização da biomassa como energia primária e renovável. Quando a gente vai falar sobre essa energia renovável, a gente tem que levar em conta todo mundo. O mundo inteiro tem que ser levado em conta porque a gente tem que considerar toda a sua distribuição mundial, todo o crescimento do consumo de energia atrelado diretamente ao tamanho da população. Aqui eu trouxe um planeta, né, mostrando mais ou menos os impactos no meio ambiente causado pela emissão de gases do efeito estufa, pela poluição, pelo óleo. Então, a gente, pelas essas fontes de energias não renováveis atuais, e aqui comparado mais ou menos aqui, como seria com as fontes de energias renováveis, né? Mais ou menos só uma representação. E nesse contexto, a gente vai estar apresentando para vocês a biomassa. Então, a gente tem o uso aqui de produtos orgânicos para geração de biocombustível. Definindo, a biomassa é toda matéria não fóssil, seja de origem animal ou vegetal, que pode ser empregada na produção de calor. Então, ela é utilizada tanto para uso térmico industrial, quanto na geração de eletricidade, ou pode ser transformada também em orgânica em outras formas de energia, como energia sólida, líquida e gasosa. Então, quando a energia sólida, a gente está falando de carvão vegetal, briquetes. As líquidas, o etanol, o biodiesel, e gasosa, o biogás do lixo. Essa biomassa, ela se divide em dois tipos. A gente tem a biomassa tradicional, que é essa que é a gente mais comum, que é mais comum, a gente conhece mais, né? Porque ela está presente desde o início da civilização, que é o uso de resíduos florestais, madeira de desflorestamento e dejetos de animais, geralmente utilizada para aquecimento de ambientes e alimentação em comunidades isoladas. Então, aqui quando a gente pensa na utilização do fogo para cozimento, por exemplo. Bebendo água, minha garganta secou. Continuando sobre a biomassa moderna. Então, a gente tem aqui agora uma nova biomassa que a gente consegue estar vendo mais nos últimos anos, a partir, né, dos avanços tecnológicos. A gente tem aqui agora surgindo biocombustíveis líquidos, os briquetes, a congeração, né, com bagaço da cana, e também cultivos dedicados a espécies, como a de florestas plantadas de cana-de-açúcar, especialmente pensando na produção de biomassa posteriormente. Então, a gente começa a ter produções, a ter processos tecnológicos pensando justamente nessa energia oriunda da biomassa. Então, a gente começa a ter um mercado surgindo a partir da biomassa. Algumas fontes de matéria para a biomassa, matéria-prima, né, para a formação dessa biomassa energética, são resíduos madeireiros, bem comuns, resíduos agrícolas e florestais, resíduos urbanos, industriais e pecuários, também resíduos de cogeração celulósica. Falando um pouco agora sobre a história da biomassa, para a gente entender um pouquinho do contexto dela na história. Eu não tenho muito bem uma data, eu não achei muito bem uma data específica, assim, fala sobre o uso da madeira pela primeira vez pelo homem. Não achei. Mas, assim, a gente sabe que a biomassa, ela começa a ser utilizada como
de energia desde os primórdios da humanidade. Então, através do uso dessa madeira para a cocção, para aquecimento e para iluminação, a gente tem ali já esse começo dessa uso da biomassa como fonte de matéria de energia. Também a gente tem a produção de energia nessa época, nesse período, via emprego de restos de animais e vegetais, né, como no caso da madeira. Então, nesse período, e por muito tempo foi mantido isso, a madeira era a principal fonte energética utilizada pelo homem. Então, antes mesmo de vir o petróleo, a gente tinha essa utilização da madeira como fonte de energia. Então, a biomassa ela não é algo novo. Então, ela é algo que está presente. Esse uso de matéria orgânica como fonte de energia é algo que está presente na civilização desde o início. E por isso, principalmente por conta desse uso da madeira, a gente tem de início aqui a biomassa associada ao desmatamento. Porque antes, quando falava de biomassa, eu pensava no uso da madeira como fonte de energia. Então, já associava a ideia de ter que desmatar para poder ter essa biomassa. A gente sabe que a gente tem outras matérias-primas além da madeira, porém, a gente tinha esse início, essa associação da biomassa ao desmatamento. Um outro ponto histórico que teve um grande destaque assim, para o uso da biomassa foi a Revolução Industrial. Ela é o evento mais marcante para o auge do consumo da biomassa, principalmente em virtude de alguns pontos, como o uso da lenha na indústria siderúrgica. Então, a gente tem um destaque maior para esse tipo de indústria, mas, claro que a gente tem aplicação para iluminação, em transportes, na máquina a vapor, né? A gente tem esse surgimento dessa máquina nesse período, então a gente tem esse combustível que ele tem como papel primordial para obter energia mecânica. Então, mas a gente tem um destaque maior na Revolução Industrial o uso da madeira na indústria siderúrgica. Então, então a gente começa a ter um grande uso dessa biomassa. Depois eu trouxe aqui para vocês alguns pontos de destaques que vale a pena ser discutido. Um deles é a década de 70, porque nesse período aqui a gente começa a falar, a iniciar essa palavra, a falar sobre crise do petróleo. Então, é o primeiro momento que começa a ser discutido sobre crise do petróleo, sobre as energias não renováveis que podem vir a se esgotar. Então, é nessa época que a gente começa a se preocupar com isso. Então, é quando a gente traga um olhar, o interesse energético para a biomassa e para outras fontes de energia renováveis, né? Então, a gente começa a ter essa valorização da biomassa como insumo energético moderno. Então, isso intensifica mais na década de 80, porque a gente começa, os preços do petróleo eles voltam a despencar, né? Diminuindo novamente o interesse, eles voltam a despencar. Então, a gente tem uma diminuição, na década de 80, mais ou menos em 1985, os preços do petróleo ele vai cair novamente, diminui novamente os interesses para essas energias alternativas, porque o preço do petróleo fica um preço atrativo. Porém, na década de 90, a gente volta a ter um destaque maior, volta normalmente a ter essa conversa. Por quê? A gente começa a ter aqui agora tecnologias mais avançadas de transformação. Então, a gente passa a surgir aquela biomassa moderna ali que eu falei anteriormente. Então, a gente começa a ter tecnologias mais avançadas para a produção de biomassa, de energia da biomassa. A gente, além disso, nessa mesma época, a gente começa a conversar um pouquinho sobre maior essa preocupação do esgotamento dos combustíveis fósseis. Então, é uma preocupação que começa a aparecer novamente aqui no cenário energético mundial. Então, a partir disso, começa novamente a trazer essa conversa, essa valorização, esse olhar para essas energias renováveis, essa ameaça desse esgotamento, né? Além disso, a gente também tem a temática ambiental que volta a ser discutida, essa preocupação com o meio ambiente, principalmente porque a gente tem nesse período aqui também o Protocolo de Quioto. Para quem não sabe, esse protocolo é um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução de emissão dos gases que produzem efeito estufa. Então, nesse período aqui, a gente começa a discutir também sobre aquecimento global. Então, pensando em todas essas discussões, essa temática de discussão que está acontecendo nesse período, a gente começa traga novamente o olhar do mundo para essas fontes de energia renováveis, como a biomassa, né? Aqui no Brasil a gente tem esse interesse maior pela biomassa também,
porque o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, então, e também é o maior produtor e consumidor mundial de bioenergia. Então, no Brasil, então, principalmente no Brasil, a gente começa a ter esse olhar maior para a energia da biomassa. A partir aqui de 2000, a gente tem um destaque maior para a cana-de-açúcar. Então, quando a gente fala aqui no Brasil, a gente começa a ter aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar, que vai ter incentivar o aumento do crescimento da bioeletricidade. Então, a partir desse aumento, com exceções da lenha e do carvão, a gente começa aqui, principalmente da cana-de-açúcar, a ter esse interesse, trazer esse interesse pela esse uso da biomassa. E continuando aqui agora, vou falar um pouquinho sobre a biomassa no Brasil e do mundo. A gente tem que, continuando no Brasil, em 2010, 20% da energia utilizada no setor industrial é obtida a partir da cana-de-açúcar e 7% a partir de outras fontes primárias renováveis. Então, a gente tem um papel muito importante que começa a acontecer a partir de 2000 e foi se seguindo nos anos seguintes, até o momento atual, né? A gente tem esse destaque para pagar essa cana-de-açúcar, principalmente porque no Brasil a gente tem uma grande produção de cana-de-açúcar. Então, o bagaço, essa reutilização do bagaço, ela acaba sendo muito benéfica para os produtores. E ter 21% utilizada, principalmente no setor industrial, que é um setor que necessita de maior demanda energética, é muito importante para essa porcentagem aqui, quando a gente fala de matriz energética no Brasil e no mundo. No Brasil, 46% da matriz energética utilizada ela é de uma fonte renovável, então quase 50%. Então a gente está caminhando bem. E esses 21% aqui, esse aqui é dado de 2019, né, que é dado de 2010, mas esses 21%, essa porcentagem utilizada com a cana-de-açúcar, é uma porcentagem que tá beneficiando aqui, que está trazendo que está sendo importante para essa porcentagem aqui. O etanol aqui na perspectiva mundial, o etanol é o principal biocombustível do Brasil e dos Estados Unidos, enquanto que na União Europeia o biodiesel domina o mercado de biocombustíveis líquidos. Então a gente tem esse começo da busca e também da utilização de biocombustíveis, mostrando que isso tem seu futuro, né? No mundo ainda 14% é energia renovável e 36% é não renovável. Isso acontece devido à demanda mesmo necessária de energia no mundo atual e que até então as energias renováveis ainda não conseguem suprir essa demanda total. Eu vou falar um pouquinho agora sobre matriz elétrica e também matriz energética. E acho que seria muito bacana, antes de eu falar um pouquinho sobre essas duas matrizes no Brasil e no mundo, explicar para vocês uma diferença rápida aqui entre matriz energética, e matriz elétrica. Porque enquanto a matriz energética ela representa o conjunto de fontes de energia disponível para movimentar carro, preparar comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica ela é formada por fontes apenas para geração de energia elétrica. Então, quando eu falar de matriz energética, eu estou falando de energia para vários fins. Para cozimento, para iluminação, para combustível também. E quando eu falo de matriz elétrica, é somente para fins de eletricidade. Eu trouxe dois gráficos com dados de 2019 e de 2020. Para uma comparação aqui básica entre a matriz energética no Brasil e no mundo. E a gente tem aqui que 9,3% da matriz energética mundial é utilizada, ela vem da biomassa. Então, é claro que a gente tem a maior porcentagem do petróleo, né? Gás natural, carvão mineral, devido à demanda mundial, e por isso aquela porcentagem lá anterior que eu mostrei para vocês. Mas a gente tem 9,3% de biomassa. Ou seja, entre as demais energias presentes, né, as demais fontes de energia, até mesmo a eólica nuclear, a gente tem aqui um destaque para a energia da biomassa, sim, inclusive dentre as energias, as fontes de energias não renováveis. Quando a gente fala agora no Brasil, a gente tem um gráfico um pouco diferente, né? A gente vê que o uso do petróleo e derivados é uma porcentagem muito parecida tanto no mundo quanto no Brasil. Mas quando a gente vai falar de outras energias, a gente tem um comportamento totalmente diferente nesse gráfico. Por quê? A gente tem esse derivado da cana-de-açúcar, que ela tem uma porcentagem muito boa, muito interessante.
Em dados de 2010, que eu trouxe para vocês, era 21%. Aqui a gente tem dados de 2020, 19,1%, né? Um pouquinho menos, mas esses dados variam conforme a instituição que definiu, que trouxe esses dados. Mas você vê que mantém ainda uma porcentagem muito semelhante. Um outro ponto, a lenha e o carvão vegetal, 8,9% das energias presentes no mundo, no Brasil, na matriz energética. Então, a gente tem aqui são as duas biomassas com maior destaque, até mesmo superando outras fontes de energias não renováveis, né? Isso mostra que, então, o que a gente tem de destaque aqui no Brasil? Petróleo e a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é uma biomassa muito utilizada. Então, ela tem um destaque muito grande dentro da matriz energética brasileira. Então, ela é muito importante para a matriz energética brasileira. Então, a biomassa da cana-de-açúcar, ela é importante. Eu trouxe um resumo geral sobre os gráficos para trazer uma conclusão. Que no Brasil, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que a de renováveis, usamos mais fontes renováveis do que o resto do mundo. Na verdade, a gente tem uma porcentagem maior, que é 33,1%, mais 11,8%. Se a gente for somar no total, aqui fica um pouco maior que de cá. A gente ainda assim tem mais. A gente usa mais fontes renováveis do que o resto do mundo, né? Somando lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados da cana e outras renováveis, nossas renováveis totaliza 48,3%, quase metade da nossa matriz energética, que é basicamente o gráfico que eu trouxe anterior, né? 46% para 2019, 2020, lembrando que são anos diferentes, tá? Daqui do ano 2019 era 46%, em 2020, 48,3%. Lembrando que esses dados são da mesma instituição. Então, assim, é um dado de um ano anterior e do ano seguinte trago pela mesma instituição. Então, a gente vai ver um aumento até do uso de energias renováveis. Vamos falar agora de matriz elétrica. Então, já falando agora de eletricidade. Para esse fim, né? Então, falando na perspectiva mundial, em 2019, a gente tem 2,4% da energia da biomassa sendo utilizada como fonte elétrica e dando destaque principalmente para a hidráulica, gás natural e o carvão mineral. Para eletricidade, o petróleo é menos utilizado. Quando a gente fala de matriz energética no geral, a gente tem um uso muito grande do petróleo, principalmente por conta do combustível para automóveis, para carro, para avião, enfim, uso de combustível mesmo. Agora, quando a gente está falando de eletricidade, esse gráfico muda um pouco, porque a gente tem pouco uso do petróleo para isso. A gente usa mais outras fontes de energia. Porém, a gente tem a biomassa aqui ainda como destaque, aparecendo aqui, né, um pouco. E quando a gente fala no Brasil, a nossa principal fonte de energia elétrica é a hidráulica. Então, isso aqui não é uma novidade para ninguém. Porém, ó, olha que bacana que a gente também tem o uso da cana-de-açúcar para isso. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro lugar, com certeza, não é novidade, o uso da hidráulica. E em segundo lugar, a biomassa da cana-de-açúcar sendo utilizada como uma fonte de energia elétrica. Então, então essa biomassa, dentro do Brasil, ela continua dando destaque também na matriz elétrica. Isso nos dados de 2020. Resumindo aqui, os gráficos, né? A matriz elétrica brasileira ela é ainda mais renovável do que energética. Isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas, a hidráulica que eu falei com vocês. A energia eólica também vem crescendo bastante, né? Você vê que ela fica logo a terceiro lugar aqui, seguido da biomassa, contribuindo para que nossa matriz elétrica continue sendo, em sua maior parte, renovável. Se a gente for olhar a biomassa, eólica, hidráulica, né, pega um pouco da solar, a gente vê que a maior parte da nossa energia elétrica ela é de fonte renovável. Eu trouxe dois gráficos aqui, da mesma fonte, né, para 2019 e 2020, eu queria trazer uma comparação para vocês. Devido a gente percebe de um ano para o outro um aumento do uso da biomassa e também no geral, a gente vê um aumento do uso das fontes renováveis. E a gente vê um aumento, bem mesmo que pouco, desse uso da biomassa da cana-de-açúcar, dessa biomassa da cana-de-açúcar
como fonte de energia, né? Então, ela antes que era 8,4%, passou para 9,1%. E teve uma redução do uso da energia eólica de um ano para o outro. E teve também um leve aumento do uso das termoelétricas como fonte de energia elétrica. Para a gente teve uma diminuição do uso da energia nuclear e uma diminuição do uso de petróleo e gás natural como energia elétrica e o aumento do uso da energia solar. Energia solar, isso eu acho que é uma porcentagem que eu imaginei até que poderia ser maior, mas a gente tem esse aumento aqui considerável da energia solar também. Aqui eu trouxe um gráfico geral da matriz elétrica no Brasil e do mundo, que já foi discutida, foi até falado com vocês. A gente tem o Brasil com maior fontes renováveis para a obtenção de energia elétrica do que no mundo. Em resumo aqui, a bioenergia ela é uma alternativa com potencial para substituir parcialmente os combustíveis fósseis. A gente vê que no Brasil a gente tem maior uso de energias renováveis, apesar de não possuir capacidade de solucionar totalmente o problema energético do mundo atualmente. Então, isso no período atual, claro que eu trouxe em 2018, 2008, mas isso para o período atual, porque a gente ainda, quando a gente fala de energia, a gente fala de população mundial. Então, quando a gente tem que atender toda a demanda mundial. E a bioenergia atualmente ela ainda não substitui totalmente os combustíveis fósseis, mas é uma realidade que vem a mudar daqui para frente, né? Se tudo der certo. Trazendo aqui de modo geral, trouxe algumas vantagens e desvantagens quanto o uso da biomassa como fonte de energia. Então, entre as vantagens, a gente tem a biomassa, ela emprega elementos naturais orgânicos com capacidade de regeneração, então vem como ponto positivo. Ela tem um baixo custo de produção, principalmente quando a gente pensa no Brasil, que a gente já tem grandes áreas para produção, para plantações, visando somente a produção de biomassa. Então a gente tem áreas para isso. O Brasil ele é um país com áreas para esse fim. Porém, logo eu já vi nas desvantagens, a grande disponibilidade de material no Brasil, né? Também uma geração de empregos, porque a gente está trazendo mais empregos, somente empregos locais, né? Agora, entre as desvantagens, tem a produção de gases tóxicos, materiais particulados emitidos pelas usinas de biomassa. Então, a gente tem, sim, uma poluição indo para o meio ambiente. Quando a gente fala nessas usinas de biomassa, a gente tem impactos ambientais negativos no solo na etapa de plantio. E quando a gente fala também desse aumento do uso da biomassa, a gente vai precisar de aumentar áreas, a gente vai ter que ter áreas específicas para a produção de culturas voltadas para a biomassa, como até mesmo da cana-de-açúcar. Então, a gente vai ter aqui, provavelmente, áreas que vão ser impactadas negativas, tendo um impacto negativo semelhante à de uma plantação, né, de uma monocultura. Então, mas são impactos que conseguem estar sendo solucionados conforme o manejo do solo, conforme tem um manejo do solo adequado. E em segurança alimentar. Esse ponto de segurança alimentar eu trouxe pensando exatamente no que eu falei sobre o uso de áreas para a plantação, pois a gente, apesar do Brasil ter espaço, e trago em diferentes artigos a discussão de que o uso de áreas agricultáveis para a produção de biomassa, para a produção de energia, não atrapalharia o uso de áreas agricultáveis atuais para a produção de alimentos. Porque a gente tem áreas suficientes para produzir tanto energia como alimento. Porém, a gente tem eu trouxe como um ponto negativo essa segurança alimentar, porque a gente tem um aumento da população acontecendo a todo instante e a gente tem se previsto a necessidade de mais alimentos no futuro. Então, não sei, ainda não dá para se afirmar com certeza se vai afetar ou não, trazer não uma insegurança alimentar, né? Mas eu trouxe como ponto negativo. Então, pessoal, dando sequência aqui à apresentação,
nós temos aqui então a biomassa, como a gente já viu, ela pode ser tanto de origem vegetal, como animal, como orgânica. Biomassa, ela pode vir de diversas fontes, né? Mas agora, pensando no potencial de energia, alguns autores trazem que existem dois grupos que são de maior interesse, que são os grupos de fontes de resíduos agrícolas e resíduos de floresta, né? Os resíduos agrícolas, como palha, bagaço de cana, casca de café, casca de arroz, que tem um potencial energético aí de 33%. Já os resíduos da floresta, tais como lascas de madeira, serragem, a própria madeira, cascas, representam 65% de potencial energético, ou seja, um potencial energético maior, mais interessante do que os de resíduos agrícolas. Tá. E alguns autores também trazem um aumento do interesse da bioenergia, né, que é a energia advinda da biomassa. E alguns motivos são apresentados aqui. Primeiro, a mudança climática, né, devido aos altos níveis elevados, os níveis elevados de emissão de gases com efeito estufa, né, tudo em consequência à poluição ambiental, né, tem se aumentado esse interesse por discutir essa transição energética para energias mais renováveis, né? Todo esse movimento que a gente vem falando ao longo do componente, inclusive. Um outro motivo pelo maior interesse, pensando em bioenergia, é a maior produção agrícola, né, aqui no Brasil especialmente, e consequentemente mais rejeitos, né? E com isso trazem também, são discutidas políticas de redução desses excedentes que buscam reduzir consequentemente os passíveis ambientais causados por esses rejeitos, né? À medida que eu aproveito, eu diminuo esses passíveis ambientais. O terceiro motivo para o aumento no interesse da bioenergia é o avanço da tecnologia relativa à conversão da biomassa, né? Com a tecnologia é possível reduzir os custos e aumentar a eficiência dessa conversão. Aqui está um exemplo de um ciclo da biomassa vegetal, né? A gente tem aqui as árvores plantadas, né? Em que são tirados produtos advindo do material lenhoso, né? A madeira, e como resíduo nós temos a biomassa. Esse resíduo ele pode ser submetido a um novo processo para a geração de energia, e esse novo processo, essa geração pode emitir CO2 e ele é compensado através da captação da floresta plantada. E é importante caracterizar a biomassa, né, gente? E aí, pensando na biomassa vegetal ainda, a gente tem a composição aí de 40 a 50% de celulose, 20 a 40% de hemicelulose e 25% de lignina e outros componentes também. Esses são os principais componentes da biomassa vegetal, né? É importante a gente caracterizar essa biomassa para saber em qual processo termoquímico a gente vai submeter a nossa biomassa, qual é o processo mais interessante para que tenha eficiência energética, né? Então, por isso que a gente faz essa caracterização. E ela pode ser feita através da análise imediata, que é um processo no qual permite quantificar os teores de umidade, de material volátil e carbono fixo presente na biomassa. A análise imediata, então, nos dá o teor de umidade, ele pode ser em base úmida, como em base seca, né? E aí nós temos a norma brasileira e uma norma estrangeira que nos dá, que descreve, né, os procedimentos para a gente estar fazendo essa aferição do teor de umidade. O teor de voláteis, né, o material volátil, determina a facilidade com que uma biomassa queima, né? Esse teor de volátil, esse material volátil, é interessante que ele seja um índices altos. A gente espera que tenha índices altos, pois eles contribuem para a reatividade e a aceleração do processo de queima da minha biomassa. Já o teor de cinzas, que é o resíduo resultante da combustão, espera-se que esse teor de cinzas ele seja menos, seja diminuto, né? Já o teor de carbono fixo é o que resta, é a massa restante após a libertação de compostos voláteis, né? Excluindo as cinzas e os teores de umidade. E também, para caracterizar a biomassa,
pode ser feita a análise elementar, que é a determinação, como o próprio nome já sugere, né, elementar. Fornece os percentuais máximos dos elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cinzas, segundo as normas também especificadas, essa norma internacional. E essa determinação da composição física, da composição química, nos permite chegar no poder calorífero superior, né, dos combustíveis, que é um parâmetro muito interessante para a gente analisar. E o que seria esse padrão, ou esse poder calorífero superior e inferior? Representa a quantidade de calor ou energia liberada quando um material entra em combustão e os gases da descarga são resfriados, de modo que o valor de água neles seja condensado. Esse é o caso do poder calorífero superior. Os gases eles são resfriados e chega o vapor, né, chega a ser condensado. E pode ser feito por bombas calorimétricas ou pela análise elementar. Já o poder calorífero inferior ele pode ser obtido através do poder calorífero superior, mas a diferença é que os gases de descargas são resfriados até o ponto de ebulição da água, evitando assim que a água contida na combustão seja condensada. Existe correlação entre o poder calorífero superior e as razões de hidrogênio, carbono e oxigênio e carbono. Então é interessante a gente conhecer essa característica físico-química desse material, da biomassa, para que a gente consiga distribuir, para que a gente consiga designar nossa biomassa para melhor aproveitamento energético. A biomassa como combustível, a gente tem que a energia contida na biomassa é classificada como bioenergia, que através de processos físicos, químicos e biológicos de conversão, pode-se produzir energia e produtos sólidos, como carvão vegetal, produtos líquidos, como biocombustível, bioóleo, e gases, como o biogás. O objetivo dessa conversão é transformar o material carbonáceo de baixa eficiência energética para uma eficiência energética viável, né? Porque de nada adianta eu pegar o resíduo lá do que eu estou produzindo e não ser uma coisa economicamente viável. Eu vou estar perdendo dinheiro, então não vai ser proveitoso para mim. Por mais que eu esteja fazendo uma coisa sustentável, tem que ser economicamente viável para que a minha atividade possa existir, não é verdade? E aqui a gente traz as principais tecnologias de conversão da biomassa em energia. As técnicas de conversão, temos a combustão, a pirólise, a gasificação, o upgrade hidrotérmico, a fermentação aeróbica, a fermentação anaeróbica, né? Aqui nós trouxemos também diferentes fontes de biomassa, diferentes processos de conversão, né? E ao final aí os diferentes produtos energéticos que nós vamos obter. Aqui eu destaco o etanol, o biogás e o biodiesel, que são 3 tipos de biocombustíveis, né? Interessantes de serem destacados. E eu também destaco aqui o calor, que é uma energia obtida pela combustão direta, que é a principal utilização da biomassa, né? Porque a combustão direta ela vem aqui, pode vir de diferentes fontes de biomassa, diferentes materiais podem ser aproveitados de forma direta em combustão para a geração de calor. Tá? E entre as nossas diferentes fontes de biomassa, nós temos vegetais não lenhosos, né, que são toda a composição do vegetal, excluindo a madeira, né? Vegetais lenhosos, a própria madeira, resíduos orgânicos, que pode vir tanto de fonte agrícola, como de fonte doméstica e também industrial, e os biofluidos, que são os óleos vegetais. Agora, biomassa e geração de energia, pensando ainda na biomassa vegetal. Cascas e galhos, restos de culturas e plantas, seguem para uma moenda que tritura toda a biomassa. Essa biomassa é queimada em caldeiras e gera um vapor d'água. Esse vapor d'água movimenta uma turbina acoplada a um gerador que converte energia mecânica em energia elétrica. Parte da energia produzida é utilizada na própria usina e o excedente é distribuído pelas linhas elétricas, podendo ter uma outra fonte de ganho, né, para a indústria.
Aqui eu trouxe um estudo comparativo da biomassa agrícola, tá? Em que eles fizeram uma análise imediata, semelhante à que eu comentei anteriormente, da casca de arroz e a casca de amendoim. Os resultados que eles obtiveram foram que o material volátil, que é um índice que a gente espera que esteja em maior quantidade, ele foi maior aqui na casca de amendoim. Já o carbono fixo, a gente espera que seja também um índice que tenha um maior valor, né? Porque o teor de carbono fixo é parte da composição responsável pela manutenção da chama da amostra. Então, quanto maior seu valor, maior será gerado, mais calor será gerado, né? Então, além disso, então, o carbono fixo aqui foi a casca de amendoim também que teve o maior valor. Já aqui nas cinzas, a gente espera que seja o menor valor. Então, o que destacou aqui, porque as cinzas é um resíduo, né? A gente quer que seja menos esse resíduo. Casca de amendoim também foi o que teve o menor valor. Já a umidade, é interessante que esse material, como vai passar por uma combustão, é interessante que ele esteja em menor percentual, né? A umidade aqui, a casca de arroz acabou sendo mais vantajosa aqui em termos de umidade. Mas então esse estudo ele concluiu que a casca de amendoim pode ser uma alternativa também para estar aproveitando a biomassa para fins energéticos. Além da casca de arroz, que também tem percentuais interessantes para esse fim. Pensando em perspectiva futura, trouxe aqui dois pontos a destacar. O primeiro é o projeto de lei do Programa Nacional de Combustíveis Avançados Renováveis. O que seriam esses combustíveis avançados? São biocombustíveis biocombustíveis caracterizados pela baixa emissão de gases de efeito estufa no processo de fabricação, advindo de uma produção a partir de culturas vegetais em celulose, como a palha de cana-de-açúcar, de sorgo, de resíduos florestais. E esse projeto, ele busca a maior participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira e a promoção do cultivo de florestas plantadas com potencial energético, incentivos financeiros e fiscais, linhas de crédito e apoio ao cooperativismo, né? Essa proposta ela dá destaque ao diesel verde e ao querosene de aviação alternativo, né? Determinando sua mistura aos combustíveis fósseis gradativamente entre 2027 e 2030. O teor de mistura obrigatória será de 2% no primeiro ano e acrescentará 1% percentual até chegar a 5% em 2030. Né? Uma mistura aí do biodiesel verde e o querosene de aviação alternativo. Um outro ponto a destacar é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, que foi aprovado pelo MAPA, né, e tem como meta de ampliar a área de produção florestal em 20% sobre a área atual até 2030. O plano também prevê o aumento da participação do setor florestal na produção de energia, tá aí também para se destacar. E como conclusão, nós temos que a geração de energia através da biomassa pode contribuir para diminuir a dependência de combustíveis fósseis e das hidrelétricas, diversificando a matriz energética do país sem que esta perca seu caráter renovável, né? A gente tem que trazer mais fontes de energias renováveis para a nossa matriz, né? E também é importante destacar o potencial energético dos resíduos em escala industrial, florestal e agrícola, a fim da gente aproveitar da melhor forma essa biomassa. Há ainda uma dependência da biomassa tradicional não sustentável, que é aquela biomassa para queima utilizados em fornos, né? Que, como alternativa, a biomassa tradicional é aquela vinda de madeira nativa, né? E como alternativa a isso, nós temos os pellets, que são resíduos, advindo de resíduos, né? De processo florestal, que dá para se utilizar, que tem uma boa densidade energética a ponto de substituir essa lenha. Isso demonstra ainda que é necessário o suporte governamental e a criação de políticas que incentivem o uso de energias renováveis de forma sustentável. É isso, essas foram nossas referências. Agradeço a atenção.